Gravando. Muito bem, pessoal. Estamos aqui no nosso primeiro episódio do nosso SoloCast. Vai ser o nosso podcast aqui da Sanville Contabilidade. Tenho certeza que a gente vai trazer bons conteúdos aqui. E para a estreia desse nosso podcast, nós estamos trazendo aqui a Maria, nossa coordenadora operacional. Nós vamos bater um papo. Vai ser um papo bem leve, um papo que a gente vai falar um pouco sobre a trajetória pessoal da Maria, um pouco sobre a trajetória profissional também. Então hoje nós vamos tratar de assuntos gerais. Vamos falar sobre a vida. Então, para começar, Maria, se apresente para o pessoal nesse primeiro episódio aí do nosso SoloCast, né? É isso aí. Olá, sou a Maria Martins, né, coordenadora operacional da Sanville. E eu vou contar um pouquinho da minha história, né? Um pouquinho da minha trajetória aí na contabilidade. Teve vários episódios aí para relembrar e espero que vocês gostem, vocês acompanhem e gostem da minha história e pode incentivar aí várias outras pessoas, né? Isso mesmo. Bom, eu sempre gostei de números, porém não de matemática, né? Assim, a matemática exata, fórmulas, eu nunca gostei. Mas eu sempre gostei de números, então eu não sabia muito o que fazer, né? E eu comecei a trabalhar em loja de shopping, depois eu fui para uma indústria, né? Onde eu fiquei na indústria por 4 anos, trabalhando como auxiliar de produção, né? E lá eu fazia um pouco de tudo, operava máquina e fazia de tudo. Fiquei 4 anos lá. Porém, a minha vontade não era continuar em indústria. Era achar realmente... Era a indústria do que você trabalhava, Maria? Produtos eletrônicos. Fazia reatores eletrônicos, né? E aí, onde eu resido, né, que é Taboão da Serra, eles tinham 2 opções de cursos gratuitos, né? Que as pessoas procuravam muito, eram cursos muito concorridos, uma vaga naquele curso. Então, uma opção era o curso técnico de contabilidade e a outra opção era um curso de TI, mais montagem de computadores, né? E então eu optei em fazer a prova e tentar o curso técnico de contabilidade, já que eu não tinha condições na época já de entrar numa faculdade. Consegui entrar no curso técnico, né? Foi um curso que realmente superou minhas expectativas e eu comecei a amar a contabilidade e saber o que eu queria pro resto da minha vida, né? Eu sempre falo que o curso técnico a gente aprende ainda mais do que a faculdade, né? Quem teve a oportunidade de fazer um técnico é que hoje o técnico tem menos cursos técnicos, né? Devido ao fato de não ter mais o CRC e tudo. Uhum. Mas, assim, o curso técnico foi muito bom para mim, abriu muito a minha mente, assim, porque eu realmente queria pro resto da minha vida. Foi um desafio também, né? Porque eu tinha que trabalhar, depois à noite ir pro curso técnico. Tem histórias super engraçadas, porque o curso técnico era longe da minha casa. Então, assim, eu era a única que tinha a autorização da diretora para sair um pouco mais cedo, para conseguir pegar o ônibus para ir para minha casa. Mas, assim, eu nunca desisti, né? Nunca desisti. E é engraçado você contar essa história. E assim, mas já aconteceu algum episódio de você tá na aula, perder algum tipo de conteúdo e você ter que correr atrás depois? Sim, e engraçado que quando era dia de prova, o pessoal até já sabia, vai estar acabando o tempo da prova porque a Maria 10h30 tá saindo, né? Porque me apelidaram com o horário que eu tinha que sair todos os dias, que era 10h30 da noite. Né? Então, então te chamavam de Maria 10h30. Se eu não saísse 10h30, eu perdia o ônibus. Uhum. Então, se tinha algo... Então, quando tinha apresentação de trabalho, eu também tinha que ir na frente, né? Passar na frente dos outros. Prova, eu perdia essa meia horinha, porque acabava às 11 o curso, eu perdia esse tempinho, porque eu tinha que sair 10h30 para pegar o ônibus, né? Então, o apelido ficou Maria 10h30. Né? E, assim, o curso foi muito bom, né?
Tenho professores que eu carrego no coração até hoje, assim, ensinamentos que vão pro resto da minha vida. Tem um professor que ele sempre chegava na sala, batendo a régua na lousa e falando assim, para cada débito corresponde um crédito do mesmo valor. E aí chegou um momento que a gente, antes dele entrar, a gente já fazia esse coral e falava, né? Porque a gente já sabia que ele ia falar isso, né? Então foi muito bom, curso técnico. Depois do técnico, eu concluí o técnico e tudo mais. Mas segura aí, peraí, essa história. Você já começou na metade da sua vida. Você é de São Paulo? Eu já fui na parte da onde eu achei a contabilidade, né? Tá, não, eu sou de Pernambuco, né? A minha cidade natal é Sertânia. Legal. É bem no sertão de Pernambuco. E eu vim com 11 anos para São Paulo, né? Meus pais vieram primeiro, a gente ficou com uma avó, né? Somos em 3 irmãos. E aí depois eles foram buscar a gente, né? E aí vieram tentar a sorte, né? Como a maioria aí dos nordestinos vem para São Paulo tentar a sorte, deu super certo, graças a Deus, né? Abriram várias portas tanto para o meu pai, para minha mãe trabalhar, e eu e meus irmãos todos estão na área de contabilidade. Consegui levar todos, né? Eu fico mais na parte contábil e agora operacional. Minha irmã é mais da área fiscal, meu irmão analista de custos. Então, peraí, mas quem foi a primeira a entrar na área? Eu. Você. Depois veio... A minha irmã, porque eu trouxe ela para Samville e ela fazia administração, né? Então, quando ela veio para Samville, ela também trocou para contabilidade. Ah, tá. Então, olha, ela então vai fazer administração e influenciada por você e por conta que entrou na Samville, acabou trocando. Isso, aí ela trocou também. E seu irmão entrou em que época? Ele fazia mecatrônica, né? Só que é uma área muito difícil no mercado, né? E aí ele viu o nosso exemplo e aí resolveu mudar para contabilidade também, porém ele gosta de cálculo, né? A área de custos ele ama, ele domina, assim. Então, aí ele foi mais para a parte de custo e aí ele trabalha também em indústria hoje na área de custos. Caramba, então toda a família acabou entrando, né? Vamos colocar assim, na área geral da contabilidade, cada um na sua especialidade, né? E a Raquel hoje trabalha na Samville e ela atua... No fiscal. Legal. Na área fiscal também. Legal. E é isso. E São Paulo só abriu as portas pra gente. A gente sempre gostou de estudar, né? Sempre gostamos de buscar ser alguém, né? Na vida e alcançar nossos sonhos. E acabando o curso técnico, continuei trabalhando ainda na indústria. Mas aí eu consegui entrar na faculdade, né? Meu pai saiu do aluguel, que até então a gente tinha que ajudar em casa. Então eu não tinha condições de entrar na faculdade, porque aí o dinheiro era para ajudar, para pagar aluguel e tudo mais. Então conseguimos comprar a casa do meu pai, e aí eu consegui entrar na faculdade mesmo. Entrando na faculdade, no meu primeiro ano de faculdade, eu comecei a procurar oportunidades na área contábil. Eu estava de férias na indústria, né? No meu período de férias, eu fiquei procurando. Fui chamada para uma entrevista na Samville. Fiz a entrevista, fiquei aguardando ansiosamente a resposta, né? E isso estando de férias, né? Da indústria. E aí, fui dispensada, né? Eu não fui escolhida na entrevista da Samville. Não fui escolhida. E continuei a minha busca, né? Porém, depois de um tempo, aí me ligaram de novo da Samville, porque eu acho que a pessoa escolhida não tinha aceitado a oportunidade. E aí eu era a segunda opção. E aí me chamaram. E é engraçado, gente, que a Maria sempre fala isso. Ah, eu era a segunda opção. Mas para vocês verem como a gente, inclusive... até um assunto para um podcast inteiro, a gente falar um pouco sobre quando a gente faz a nossa seleção hoje em dia, que amadureceu como um todo, né? Mas é engraçada essa história, porque toda a nossa trajetória também, desde que a Maria entrou aqui, se confunde bastante. Isso é ótimo, né?
E quando você entrou aqui, e você entrou como? Entrou na área já contábil? Como que você entrou? No estágio? Como que foi? Não, já foi como auxiliar contábil, né? Eu estava de férias, né, e aí você mesmo, quando fui selecionada, a conversa foi com você mesmo na época, e aí você falou, não, aproveita mais uma semana de férias, e na outra semana você começa. Porém, eu ainda estava de férias, né? Então, eu trabalhei aí em 2 lugares ao mesmo tempo, né? Então, eu folguei uma semana e comecei a trabalhar na Sunville na outra semana. E aí, acabou minhas férias lá na outra empresa, aí eu tive que voltar para lá, né? Para poder também pedir a demissão, fazer certinho. Eu não lembrava dessa história. Caramba, então você entrou uma semana, trabalhou uma semana, depois voltou pra trabalhar. Aí eu voltei. Tivemos que fazer isso. Né? Trabalhei uma semana aqui, depois eu voltei das férias e trabalhei lá. 2 dias, porque se espalhou a informação de que eu ia voltar para pedir demissão. E aí a pessoa do RH tava meio que fugindo de mim. Ah, tá. Não queriam que você saísse. Não, Maria, não tô aqui. Não, tava tendo esse desencontro, então eu tive que ir no outro dia ainda, porque tava tendo esse desencontro, porque fábrica, tudo o pessoal fica sabendo, né? Então, e aí eu trabalhei 2 dias lá, consegui pedir a demissão normal, eles me ofereceram uma outra proposta, mas eu queria a minha área mesmo, e lá não tinha oportunidade de entrar na área contábil, né? O contador já estava lá há muitos anos, né? Era contabilidade interna. Era interna, mas o contador já está há muitos anos, já tinha equipe, então não tinha essa oportunidade. Eles sabiam que eu já estava estudando. E aí pedi as contas, aí no outro dia eu já vim para Sunville para regularizar tudo certinho e continuar o trabalho aqui. E isso foi em que mês e anos, lembra mais ou menos? Julho de 2010. Julho de 2010. Então lá se vão 10 anos e um pouquinho, né? 2010. Tá. E quando você entrou na Sunville, você já entrou na área contábil, auxiliar fiscal, ou auxiliar contábil, né? E como que foi sendo sua trajetória de lá pra cá, assim, esses 10 anos, tenho certeza que tem muitas histórias pra contar, com muitas pessoas que você passou. Como que foi? No começo, eu tive vários momentos, assim, de ficar em dúvida se eu ia conseguir, né? Teve realmente momentos que eu falei, não é pra mim. Eu já estava 4 anos fazendo a mesma coisa na indústria. Eu falei, não é pra mim, eu não sei. Porque eu entrei na Sunville, eu nunca tinha visto na vida uma nota fiscal. Nunca tinha visto na vida uma guia de imposto. Nunca tinha visto. E na faculdade, no curso técnico, você não vê o documento, né? Você faz os exercícios, os razonetes, né? Os balanços e tudo no caderno, mas é muito diferente na prática. Então, chegou dias, assim, que nos primeiros dias eu entrava no banheiro e eu ligava chorando, desesperado, assim, pro meu namorado, na época namorado, hoje é esposo, né? Chorando, eu falei, eu não vou conseguir, eu não tô entendendo nada, é diferente dos exercícios, né, da faculdade, do curso técnico. E aí eu chorava no banheiro nos primeiros dias, porque eu não sabia o que eu estava fazendo. Eu queria entender o que eu estava fazendo, não só fazer por fazer porque alguém falou para mim fazer, mas eu queria entender o raciocínio, né? E nos primeiros dias eu não conseguia. Mas eu falei, não, calma, uma hora vai dar certo. E a Sunville, na época, era muito diferente, né? A Sunville era uma contabilidade mais familiar. Na época, a gente tinha contabilidade atrasada, né? Eu entrei, a Sunville tinha... É muito diferente do que é hoje, né? Não tinha um acompanhamento de uma coordenação, né? A gente se virava muito entre nós. Né? Éramos em 8 pessoas. É isso que eu ia perguntar, quantas pessoas eram na época? Eu nem lembro direito quantas 8 pessoas contando já com um arquivista. 8 uma pessoas. Pessoa só para arquivo, para digitalizar. Então, isso só na área contábil, né? Só. Então, era um ensinando ao outro. A Sunville está muito diferente do que era hoje. Então, isso dificultou. Né? A gente teve que aprender a buscar.
dificultou e, por um lado, também te amadureceu, né? Sim. Porque é claro que quando você tem um apoio, hoje como a gente tem um apoio bem estruturado, né? Quando a pessoa chega para trabalhar hoje aqui, ela é apoiada desde o primeiro dia, Isso. acompanhada, né? A gente incentiva o É a crescimento. transformação que você comentou, né, da Sanville. Mas isso também te ajudou a amadurecer. Isso, assim, passar esses, vamos colocar esses perrengues, né, naquela época ajudou a te amadurecer profissionalmente, pessoalmente? Como que foi? Acredito que muito, né? Uhum, Porque para mim chegar uma coordenação aí com todo o operacional, porque eu aprendi muito a correr atrás, né? uhum, A pesquisar, a aprender, a entender as coisas, assim, não ficar esperando, né? uhum, Então, é o que você falou, foi ruim e foi bom ao mesmo tempo, né? uhum, Porque também esperar só o outro te ensinar algo, te mostrar algo, isso não faz com que você aprenda a correr atrás das uhum. coisas e entender e buscar. Então, isso me ajudou também, né? De certa forma. E como que era, assim, a gente sabe, assim, é uma outra empresa, né? A gente sempre fala isso, É. inclusive para as pessoas que entram, inclusive para as pessoas que foram recontratadas, né, que trabalharam numa época diferente. Mas como que era a convivência no contábil, né? Você passou por alguns problemas de relacionamento ou não? Sempre foi tudo mil maravilhas? Como que foi? Ah, sempre tem, né? Sempre tem. Sempre tem alguma. E teve algumas épocas que a maioria das pessoas eram mulheres. Aí teve uma época que ficou mais mesclado mulher e homem. Teve uma época que não sei o que aconteceu, que todo mundo arrumou outro emprego e ficou só eu e outro funcionário, que é o Juliano, que é nosso analista hoje. E aí ficou eu e ele, chegou um momento, porque que nem você falou, a gente já passou muita coisa nesses 10 anos. O Juliano também tá 10 anos na Então, Sanville. peraí, de 8 pessoas, Teve um momento que ficou ficou só duas. ele. Teve um momento assim. Eu me lembro um pouco desse episódio, assim. E era uma época onde tinha muita rotatividade, né? As pessoas tinham um sonho assim de trabalhar em empresa grande, sabe? Uhum. Ah, quero sair de escritório para empresa grande. E aí teve um momento que muitas pessoas conseguiram essa oportunidade e coincidiu desse momento aí ficar 2 pessoas na contabilidade até, né, depois entrou, rapidamente foi substituído, mas ocorreu o fato de ficar só nós dois. Então, imagine a demanda de trabalho. Você falou que já estava atrasado, Atrasado. né? Aí chega e acontece isso, né? Bateu o desespero na Ah, época? sim, bastante. Mas tudo foi se normalizando. E nessa época você chegou a ter alguma coordenação em cima de você? Não, nessa época ainda tava com auxiliar ou assistente na época. Tá, você não chegou a pegar nenhuma coordenação acima de você antes de você se tornar coordenadora, né? Teve uma coordenação, é, mas ela ficava entre coordenação e também tinha parte operacional para Uhum. entregar, né? Então ela revezava assim esse período de coordenação. Mas não é uma coordenação, Estruturada como tem hoje. não é, Entendi. não era. E conta um pouco sobre as empresas, assim, né? Porque você não chegou logo pegando empresas, né? Você entrou como Não. auxiliar. É o que você falou, você até chorava, entrava no mês chorava, não sabia que era uma nota fiscal, né? É, Então é interessante a gente, até assim, para quem tá começando na área, saber essa evolução, né? Porque é uma evolução muito importante, né? Que você teve. Então, mas como foi essa evolução aí? Aí sim, você começou como auxiliar e foi crescendo. Como foi esse crescimento, né? é. Então, quando eu entrei, eu fui pegando as empresas bem menores, né? Uhum, Com menor particularidades. E aos poucos eu fui adquirindo empresas maiores. Mas eu sempre pensei assim, será que um dia eu vou conseguir chegar nessa empresa que é a que a gente tem até hoje, que é do terceiro setor e atende auditoria, né? uhum. Então eu sempre tive essa visão assim, será que um dia eu vou conseguir chegar nessa empresa para atender uma auditoria externa, né? Esse era o meu pensamento, né? Se eu chegar nessa empresa, nossa,
Eu vou estar realizada comigo porque eu consegui, né, entregar um trabalho, ser revisado por uma auditoria externa, atender, né, a auditoria externa. E aí eu fui fazendo as empresas pequenas e eu cheguei à empresa com auditoria externa. Quando eu assumi a auditoria externa, a pessoa que fazia antes, ela ficou afastada por um problema de saúde. Eu não lembro o que é na época, mas ela ficou afastada por um problema de saúde. Eu tive que atender a auditoria com as informações que ela tinha feito, tinha lançado, né? Mas aí na próxima, assim que eu atendi a auditoria, né? E na próxima eu já fui começando eu mesma a assumir todos os lançamentos, todo o fechamento da empresa e pegando a auditoria. Então ainda teve um desafio de eu atender sem ter um suporte, né? E aconteceu a mesma coisa quando eu fui me ausentar assim de férias devido ao meu casamento. Quando eu fui passar também essa empresa para o Juliano, eu também passei assim, né? Ele teve que assumir a auditoria também um pouco sozinho, né? Às pressas, um pouco. Então, assim, eu acho que quando acontece isso, as pessoas têm que saber. E acabam crescendo, né? Tem que Acabam saber crescer, amadurecendo, tem que saber né? pesquisar e desenvolver. Eu acho que é só assim que desenvolve, porque se você fica muito esperando o outro, né? Você fica focado só naquilo que ele te ensinou, você não desenvolve, né? Você só repete o que ele te falou. E teve momentos assim nessa trajetória que você pensou em desistir da área, você falou do começo, né, que não tava assim, mas você teve algum momento que você pensou, ficou desanimado, tanto com a empresa, tanto com... E como você fez para recuperar isso, se isso aconteceu, né? Eu nunca... Eu sempre gostei, assim, no comecinho mesmo que eu ficava assim, pensando em desistir porque era novo pra mim. Uhum. Mas a contabilidade é uma coisa que eu não penso em deixar, né? Eu amo fazer a contabilidade, eu amo a profissão que eu escolhi. Isso é fato. Então, acho que quando a gente gosta e ama o que faz, a gente faz bem, né? Não fica um trabalho monótono, não fica um trabalho pesado, porque você gosta daquilo que você faz. E isso eu falo como um todo, né? Hoje eu não faço a parte operacional mesmo da contabilidade, do fiscal, eu faço a coordenação, a gestão das pessoas. Mas mesmo assim eu tenho que estar ciente, né, dos processos, tenho que estar atualizada. Então eu gosto. Então conta um pouco agora, como que é que foi essa sua trajetória até você, assim, quando você começou a se tornar coordenadora? E que área que você assumiu? Porque hoje você coordena faz toda a gestão operacional do escritório. Mas quando é que foi? Que momento que você assumiu essa coordenação da área contábil? Eu assumi primeiro o departamento contábil mesmo. Uhum. Eu acho que eu fiquei uns 4, 5 anos só com a coordenação do departamento contábil. Uhum. Justamente para ter estruturar melhor essa questão da coordenação, de ter um apoio para as pessoas e tirar essa contabilidade atrasada, né? Então, a expectativa de ter uma coordenação para dar uma orientação para as pessoas, para cobrar de certa forma, para motivar, para a gente chegar num ponto bom para todo o departamento. Então, primeiro eu assumi o departamento contábil. E quando você assumiu, tinha quantas pessoas debaixo de você? Aí a gente já tinha diminuído já as pessoas. Acho que estavam 6 e aí comigo 7. 7 pessoas. E aí 6 já também ainda tínhamos um arquivista. A gente demorou para deixar de ter. Sim, essa transformação digital nossa, né, que foi acontecendo ao longo do tempo até a gente terminar mesmo a transformação, né? Porque aí tudo que a gente tinha físico, a gente, né, digitalizou, né? Agora, deixando um pouco a sua história de lado, aí você falou você falou do arquivista, né? Então é interessante para as pessoas saberem. Então tinha um arquivista, e ele era full-time arquivista, que ele fazia. É. E
era muita caixa que a gente tinha na época? Como Tinha que era? uma sala só com caixa, e imprimia as guias e comprovantes de impostos. Então era totalmente desnecessário, né? Porque imprimia todos os comprovantes e guias e tinha que a lei tinha que digitalizar, arquivar nas caixas. Aí tinha um arquivo fora que a gente tinha também para ir levando, que era mais antigo. Uhum. Além do arquivo, né, dentro lá que a gente tinha acesso. Então era muito papel. Era muito papel mesmo. Às vezes o cliente mandava extratos da movimentação por e-mail, a gente imprimia. Não sei Nossa. para quê. Hoje a gente fala assim, né? Não sei para que Pra tanto fazer a papel. conciliação e tudo mais, né? Imprimia o balancete para fazer conciliação, imprimia o razão. Eu lembro também que tinha muito carimbo, né? Tinha, Tinha gente que ostentava a carimbeira na mesa, né? Então... tinha carimbo. É, porque é verdade, porque a gente recebia a documentação física e a gente carimbava lançado, contabilizado, desde quando eu entrei. E aí carimbava todos os documentos do cliente, né? Lançado, ou contabilizado. Falei, gente, que trabalho, né? Que tempo que perdia carimbando aquela movimentação toda. E aí foi uma transformação gigante, que a gente começou a colocar 2 telas para todo mundo, uma para ter os arquivos, digitar, outra para fazer os lançamentos. Nossa, foi... Eu não lembro quem é que foi o primeiro a ter 2 telas, assim, pra começar a usar. Não lembro. Mas assim, qual foi Você lembra a reação das pessoas, assim, quando a gente começou a colocar 2 telas? No começo o pessoal sente falta de pegar o papel, Uhum. né? Mas aí depois, é só bem no comecinho mesmo. Depois eles agora, Com coisa boa todo mundo se acostuma, se né? acostuma fácil. Se acostuma fácil e ninguém vive mais sem 2 telas. Uhum. Até então a gente usava 2 telas e depois fomos trocando para notebooks mesmo, por causa já para implantação do home office, né? Ficava mais prático. E a gente começou o projeto piloto do home office com 2 pessoas, que é onde foi, né, todos aqueles testes para colocar o sistema na nuvem, trocar o servidor, né? E aí daqui a pouco tava todo mundo já com notebook. Uhum. E essa transformação, ainda falando, a gente falou da transformação digital, quanto a gente tinha de arquivo, pastas e tudo mais. E acho que você chegou a acompanhar bastante a transformação tecnológica também, né, da nossa empresa, né? Sim. Tecnológica, transformação assim, de visão dos sócios, né? Assim, de visão de mercado, de usar mais ferramentas. Falando em ferramentas. Vamos voltar um pouquinho na sua história, a gente vai falar sobre ferramentas, né? Então, peraí, a gente fez um adendo aqui para falar sobre a nossa transformação digital dos arquivos, mas a Maria parou falando sobre quando ela assumiu o contábil, né? Então Isso. vamos ter que terminar essa história até você chegar nos dias de hoje. Eu assumi o contábil e fiquei um bom tempo ali só com contábil. E aí, chegou o momento que eu também estava participando muito do departamento fiscal, né? Tava participando. Peraí, Maria, vamos fazer uma pausa. Continua. Eu fiquei um bom tempo na coordenação do contábil e logo eu fui assumindo algumas coisas no departamento fiscal, né? Um dos sócios iniciais da Sanville começou a se afastar mais, assim, né? O Flávio, né? Seu pai, né? Então, ele já estava afastando mais um pouco da rotina do escritório. E é onde também você começou a assumir mais o departamento fiscal. Até então, você estava mais com a contabilidade, começou a assumir o fiscal. E aí, foi me levando junto, né? Foi me levando junto também ali pro departamento fiscal. No departamento fiscal, a gente tem a sorte aí de ter a Raquel, né? Minha irmã, como uma coordenadora técnica, né? Que já está há muitos anos com a gente também. Então, isso ajudou bastante a entender um pouco da rotina fiscal, que é muita coisa. Sim. Né? É o que eu mais tenho dificuldade, porque são muitos detalhes na área fiscal. E aí eu fui assumindo e ela foi se reportando a mim também, bastante coisa. E aí, num susto não, como eu posso falar,
Uma transformação repentina, Uma né? transformação repentina em janeiro de 2020. Uhum. Eu acabei assumindo também o departamento pessoal. E aí o departamento pessoal realmente eu não tinha noção de rotina nenhuma, né? Ainda estou buscando aprender muito, porque logo quando eu assumi em janeiro, em março a gente entrou em quarentena e foi todo mundo home office, né? É verdade. Então, assim, o contato no escritório mesmo foi pouco tempo. Uhum. Então, de longe, para mim aprender os processos é bem difícil, né? Do que eu estar aqui no dia a dia e estar ouvindo todas ao mesmo tempo, como é que é o processo. Ainda estou aprendendo bastante, né? Porque quando a gente voltou, acho que é mais fácil de aprender. Não que o home office não tenha fluído, porque fluiu tão bem que a gente não teve nenhum Não deixou problema. de fazer, né? A gente adotou permanentemente o modo híbrido de trabalhar. Só me atrasou um pouco de aprender outros processos, mas do dia a dia, né? Agora, você falou do departamento pessoal. Na outra sede, era tudo muito separado, né? Que acabava tendo até aquela visão, parecia que era uma empresa diferente cada andar, né? Quando você assumiu toda a coordenação, eu lembro que a gente tentou trazer tudo junto, né? Justamente para poder integrar mais a equipe fiscal, contábil, com o DP. Eu lembro até hoje que uma colaboradora falou, nossa, eu nunca falei tanto com o departamento pessoal, né? Porque isso ajudou bastante nessa gestão, né? Era tudo muito separado. Cada departamento tinha uma sala fechada. Aí tava um num andar, outro no outro. Às vezes a gente não se via mesmo durante o dia, né? Tinha que ficar ligando se precisasse. E aí, quando assumiu numa coordenação só, a gente deu um jeitinho ali para colocar as pessoas tudo num andar só, com as salas de portas abertas, assim. Ainda tinha sala, mas as portas ficavam sempre abertas. E eu lá no meio, né? E aí, assim, a adaptação com o departamento pessoal foi um pouco mais difícil porque foi em janeiro e logo em março a gente teve que todo mundo ir home office. Então foi um pouco mais difícil, mas vem caminhando bem, né? Depois a gente foi se acertando. E nessa transição dessa coordenação? Claro, você já vinha de uma coordenação contábil, estava acostumada, a gente entra em uma zona de conforto, né? Mas você encontrou resistência ou de alguém na parte fiscal, da parte de departamento pessoal? Não resistência a você como pessoa, como coordenação, né? Mas resistência, assim, mudança de processos, teve, mínimo que seja, mas teve algum tipo de resistência, que é natural às vezes acontecer, né? Mas houve essa resistência e como você fez para driblar isso? Olha, resistência, eu não digo resistência, mas realmente tem pessoas que se adaptam mais facilmente à mudança, né? Já compra aquela ideia, vamos mudar, acho que vai ficar legal, vai dar certo. Tem pessoas que ficam, assim, buscando falhas. Olha, eu acho que não vai dar. Sem nem tentar, entendeu? Sem nem tentar. Mas aí você tem que relevar e falar assim, não, tá bom, vamos ver. Se não der, a gente volta atrás. Não tem problema. Né? Vamos fazer o teste. Não custa nada tentar mudar o processo. Se não deu certo, a gente é maduro o suficiente, humilde o suficiente para voltar atrás e falar, olha, realmente não deu certo. Mas, assim, resistência mesmo, não vai dar, não vou fazer, não. Só, assim, uma questão, assim, de falar, eu acho que não vai. Aquela resistência natural, né, que acontece. Leve. Mas acabavam fazendo. E aí, sempre... E é como a gente, até hoje, né, para implantar uma ferramenta nova, às vezes a gente tem que falar, não, gente, vamos tentar sim, tem que motivar, tem que mostrar os benefícios que vai trazer a ferramenta. E aí, agora eles já estão acostumados, porque aí sempre gostam depois, né? Sempre ficam apaixonados. Quando começa, no comecinho vem essa resistência normal, e aí depois eles se apaixonam com a ferramenta. Gente, ao vivo é assim mesmo. Vamos desligar a renovação do ar aqui. Desliga lá pra gente, Karina. A Karina vocês não estão vendo, mas está nos ajudando aqui. Aqui, ó. Ali.
tá nos ajudando aqui na nossa gravação. Isso, acende a de cima agora. Aí, pronto. Pronto, agora sim. E é isso, mas agora a gente já está acostumado, assim, a implantar ferramentas. A gente gosta de saber que existe alguma ferramenta para ajudar. Não que a ferramenta seja perfeita e que vai, né? Sempre tem que ter a análise de uma pessoa, né? Sempre tem que ter a conferência, né? A configuração, a parametrização. Mas eles estão bem mais acostumados com isso. Eu tô vendo que você tá doido pra falar de ferramenta, né? A gente não vai falar de ferramenta ainda, não. Logo quando teve a pandemia, como que foi fazer essa gestão aí no meio todo mundo home office? Eu lembro que a gente saiu dia 17 de março. Foi. E ficamos aí até o final de 2020. Como foi pra você fazer essa coordenação? Se teve saída de pessoas, teve que contratar? Como foi fazer esse... Eu enxergo, né, como um malabarismo total que a gente teve que fazer, né? Teve de tudo mesmo. Teve de tudo. Teve que organizar, porque até então nós tínhamos já o home office, né? 2 pessoas já trabalhavam home office, vindo uma vez só por semana na sede. Certo. Que foi as pessoas, né, que a gente usou como projeto piloto no começo, então eles já estavam há 2 anos já fazendo. E aí tínhamos também o departamento contábil e o fiscal também fazendo o home office um dia na semana. Certo. O departamento pessoal nem fazia home office ainda, né? Tinha uma outra coordenação e aí ele não achava viável ainda o home office. E aí, do nada, 100% da empresa foi pro home office. E aí, pra gente conscientizar, pra gente fazer o treinamento, né? Porque sempre quando a pessoa vai pro home office, a gente senta com a pessoa antes, faz todo um treinamento do que é trabalhar home office, que não é só levar um computador, ficar na sua cama com o computador no colo ou no sofá e trabalhar. Não, a gente exige que tenha um espacinho em casa, que tenha uma mesa, a gente ajuda se não tiver. Conta um pouco sobre esse nosso processo, como funciona esse nosso processo, assim, até hoje tem esse processo bem estruturado, né, quando vai contratar uma pessoa, mas, por exemplo, então, vamos supor que o colaborador A foi aprovado agora para fazer o home office, né? Então, qual que é os passos que a empresa dá para que possa tanto apoiar, com questão de estrutura, o que é que acontece? Nós fazemos um aditivo de contrato, já falando, no contrato de trabalho mesmo, que aquele profissional vai trabalhar home office, né? Alguns dias, né? A gente coloca lá se é 1 ou se é 2 dias na semana. E aí nós vamos para a parte de treinar a pessoa para isso, né? Olha, você vai precisar de um lugar na sua casa reservado para o trabalho. Você tem? Olha, a Sanville ajuda com um valor, certo X valor para a compra da mesa de uma cadeira. Né? Uma cadeira de escritório também pensando na saúde, na postura do funcionário, porque ele vai passar muito tempo ali, né? Então, não tem que, vou pegar a cadeira da cozinha. Não pode, né? É muito tempo que a gente fica sentado, então tem a ajuda de custo para isso, se ele não tiver. E aí a gente disponibiliza um notebook, um monitor, teclado, o mouse, o suporte de notebook. E também conversa com ele a respeito da internet, né? Que aí tem que ter uma boa internet. Tudo isso a gente faz em conversa e organiza com ele. Antes da pessoa realmente entrar em home office, né? Ela prepara o cantinho, vê a internet, se comporta. Tem até uma foto, né, que a pessoa manda, fica arquivado, né? Tudo. Isso, a gente tem uma pasta de cada colaborador, onde tem a foto do espaço dele em uma casa. Pasta digital, né? Pasta digital. É digital. E aí fica arquivada a foto lá no lugar de trabalho dele em casa. Né? E aí a gente conscientiza a outra parte que é mais difícil, que é ele conversar com a família, conversar com filhos, pais, marido, quem
morar com ele junto em casa, de ter a consciência de que ele está em trabalho, está em horário de trabalho. Então, o horário de trabalho do home office, a gente cumpre o horário do escritório, né? Não tem nada legalizado que deve se cumprir o horário, mas é uma questão interna nossa, né? Por causa de atendimento ao cliente, telefone e tudo mais. Então, a gente fala, olha, é o horário do escritório, né? Que você vai trabalhar em casa e você vai ter um horário de almoço que também é o horário do escritório, que todos vão ter. Então, conscientiza seus pais, quem mora com você, de que a porta tem que estar fechada, você está em horário de trabalho, você não pode sair ali na padaria, comprar alguma coisa, né? Você está em horário de trabalho e tem o horário de almoço, tem o retorno do almoço. Então, a gente fala muito para conscientizar a família disso. Porque senão não dá certo. E às vezes as pessoas acham, né? Às vezes quem tá ouvindo vai achar que é muito rígido, mas não é questão de ser rígido, é só questão... Se a gente não coloca diretriz no começo, a pessoa fica perdida, né? Então é uma diretriz pra pessoa seguir, né? E isso que ajudou no sucesso, né? Do home office, né? Eu sei que muitas empresas que fazem o home office, elas só se preocupam assim, tá entregando o trabalho, Isso. independente do horário que você vai trabalhar, ok, você me entregando o trabalho, mas no nosso caso não cabe, porque a gente atende o cliente, a gente tem que estar à disposição no horário do escritório para atender o cliente no telefone, né? E também para retornar informações que ele precisa em horário comercial. Às vezes eu preciso de uma declaração, horário comercial, então se eu tenho um funcionário trabalhando à noite para entregar o trabalho aquele dia, não vai adiantar. Então, não funciona, cabe, né? Ia funcionar, né? Não funciona. Então, é esse o combinado para todos seguirem no home office. E aí você falou do home office, foi vamos colocar aí, um case de sucesso nosso, porque senão a gente não tinha aguentado até ficar tanto tempo, né? Mas essa volta, como foi essa volta? Você viu como um benefício fazer essa volta? Claro que a gente está com um sistema híbrido, né? Mas como que você enxergou essa volta em 2021, já para a sede nova, né? Teve toda a novidade e tudo mais. Não, eu achei importante o retorno, né? A volta nesse sistema. Nós estamos vindo 3 dias aqui no escritório e 2 em home office. Eu achei importante, né? Por mais que tenha dado certo, a produtividade não caiu. Mas aí a gente precisa desse contato, né, com todos. Para a gestão é muito importante eu estar ali com todos para aprender junto, para resolver as coisas junto com eles e para eles também, porque eles estando mais juntos, estando aqui e agora é uma sala só para todos, né? Então eles se comunicam mais. Então se o departamento contábil tem uma dúvida, ele está ali do lado do departamento fiscal, ele está ali do lado do departamento pessoal, né? E, no vídeo estava funcionando? Sim, estava funcionando, mas é mais rápido você estar aqui junto. E também, assim, o convívio, né? Não é só o trabalho, o convívio com as pessoas aqui é importante. A parte psicológica acaba afetando, né? Nós não somos trabalhadores autônomos, nós somos uma equipe, nós somos a Sanville, né? Então, assim, tá junto, tá presente. E o trabalho, a parte de trabalho, ela permaneceu, tanto no home office como na volta presencial, não tem o que reclamar. E a gente estava até conversando esses dias sobre a questão de trabalhar home office. A volta também proporcionou que as pessoas também tivessem um certo limite, porque no home office acaba ultrapassando, né? Eu sou suspeita em falar disso, porque a gente trabalha e não só tem hora para começar e depois para parar. Já tô nesse raciocínio, eu já vou acabar. E aí não para de trabalhar, não para, sempre passa do horário. E vindo pra sede, opa, ainda vou pegar transporte, vai estar cheio, deixa eu ir logo. Então, também teve isso. No home office teve essa questão de não ter limite, sempre ficava até mais tarde trabalhando para adiantar ou para terminar já
Esse ano de 2020 foi um ano que o escritório trabalhou muito, né? Acredito que em todo escritório de contabilidade foi um ano, assim, de muito trabalho. Porque veio muitas... Mudança de leis, mudanças. né? Benefícios que tiveram que ser aplicados, né? Acho que quem mais sofreu foi a parte de departamento pessoal e E fiscal, né? fiscal. Departamento pessoal e fiscal. Prorrogação de impostos, um Teve monte de coisa, né? muita coisa, que não teve como não trabalhar a mais. Só que a gente não pode, né, continuar assim. A gente tem que também ter um momento de parar, ter um momento de estudar, ter um tempo para Isso. estudo, para pesquisa, para descanso. Uhum. Então, vindo para cá, a gente está se reorganizando, né? É. Começamos voltamos aí o mês passado. Estamos reorganizando aí os horários. Janeiro e fevereiro são meses corridos, né? De declarações anuais. Uhum. Mas acredito que vai se normalizar e todo mundo tá gostando desse sistema híbrido. E deixa eu te perguntar, agora, você entrando nas ferramentas, que você tanto quer falar das ferramentas, né? Teve alguma implantação de ferramenta no meio da pandemia? Assim, a gente sabe que a gente utilizava uma ferramenta para processo, que é o Gesta, né? A gente utiliza essa ferramenta para processo. Mas quando começou a pandemia, ela já estava totalmente implantada? Não tava. Principalmente a parte do departamento pessoal não tava. Não estava, né? Justamente porque eu assumi em janeiro. Uhum. Antes era outro coordenador que não estava adepto muito à tecnologia. Uhum. Então, principalmente essa área, eu fui entender como que é os processos. Com a ajuda das meninas, né? Que hoje o nosso departamento pessoal só tem meninas. Uhum. Né? E então, com a ajuda delas, elas desenharam, falaram como que era o processo, e aí eu fui colocando no Gesta. E aí a gente implantou. Departamento fiscal já estava adiantado, porque aí eu já estava envolvida, né, na coordenação, mas o desafio maior, assim, foi implantar toda a rotina e processos do departamento pessoal no Gesta. E também tivemos o GTax, né? O GTax também eu acho que foi... Ah, é verdade. De captura de fiscal. notas, né? Foi tudo no Foi na meio da pandemia, pandemia, isso, né? que implantou. E também fomos implantando o WhatsApp corporativo também. Tivemos duas ferramentas no meio Foi. da pandemia, uma acabou não funcionando, mudamos, né? Então a gente também implantou no meio da pandemia. Inclusive, isso é bom para outros empreendedores, até contábeis ou de outras áreas, entenderem, né? A gente teve duas mudanças de ferramentas, por exemplo, vamos pegar do WhatsApp corporativo, né? Haja rápido, R rápido, conserte rápido, né? Porque se a gente começar a insistir muito, isso acaba não dando certo, né? Atrapalha até a operação. A ferramenta anterior que a gente estava usando do WhatsApp estava até atrapalhando a operação, né? O cliente estava tentando entrar em contato, não dá, porque a plataforma caía e tudo mais. Então, isso é ruim, né? E ajuda, né? Porque é um retorno mais rápido. O WhatsApp, hoje em dia, todo mundo faz tudo, né? Por ele. Uhum. Você compra, você vende, você... Então, assim, é muito mais rápido a comunicação com o cliente. O cliente prefere falar por lá, receber alguma informação por lá. Se ele já está num banco precisando de uma declaração, ele já recebe por lá, já é mais rápido. Então, é uma ferramenta muito importante de ter, né? O GTax nem se fala, porque aí ajuda bastante o departamento fiscal. E o Gesta é o amor de todo mundo agora, né? Porque... tudo que tá lá, você segue o checklist, você segue o processo, você segue o fluxo, né? Porque também temos tarefas aí com fluxos. E tá tudo ali, tá tudo alimentado ali, né? Então, no começo teve aquela resistência normal que a gente já comentou, mas agora é tudo no Gesta. E é interessante que isso ajuda até mesmo a proporcionar maior qualidade no serviço, maior eficiência, né? Para o cliente, porque não fica na cabeça de né, o processo ou fluxo de trabalho e tudo mais. Fica dentro de um sistema onde todo mundo consegue acompanhar o que está sendo feito, né?
Isso que é importante. Né? Como você comentou, eu acho que eu não concluí o raciocínio, que durante a pandemia nós também tivemos demissão e tivemos contratação. Ah, é verdade, Então, isso o Jéssica mesmo. ajudou muito Verdade, nisso, porque verdade. era muito mais fácil só passar a troca de tarefas daquela pessoa que saiu para que estava entrando. E saber onde a pessoa parou, onde não parou, o que aconteceu, né? Muito mais fácil, né? E, assim, nós tivemos o caso de uma demissão, acredito que foi só uma. Tivemos uma demissão no departamento fiscal, né? Não por um motivo do home office em si, né? Isso a gente já estava acompanhando o desempenho mesmo do profissional. E mais, assim, uma pouca adaptação ao home office também ajudou, né? Então, tivemos uma demissão. E aí, logo fomos para os processos de contratação à distância, né? E deu super certo, né? A contratação à distância. Contratamos a pessoa. Ah, não, é verdade. Teve uma demissão. Contratamos uma pessoa. Treinamos essa pessoa à distância também. Né? Nós nos encontramos na sede só uma vez. Que foi para passar o computador, passar as senhas e tudo mais. Treinamos a pessoa à distância. E aí depois a pessoa resolveu sair. Que ela retornou para o emprego onde ela já estava. Né? E aí tivemos outro processo também à distância, porque a pessoa saiu e aí a gente foi partiu para um novo processo de seleção também. Só foi na área fiscal ou teve alguma contratação na área? Recentemente, já retornando agora para a sede em janeiro, é que a gente teve a... Não, minto, desculpa. Teve a contratação da nossa estagiária. Ah, é que tá aqui com a gente, é verdade. Olha eu esquecendo dela. Tivemos a contratação da nossa estagiária, que também foi à distância. Também nos vimos uma vez só na sede para passar computador e tudo mais. E é interessante você falar isso da condição de estagiário, né? Porque eu via muitos empreendedores que estavam com receio disso, né? Ainda mais... Já estavam com receio de fazer uma contratação efetiva. Estavam com muito receio de estagiário. E a gente teve uma excelente experiência. A gente já tinha uma estagiária, teve a contratação agora da Karina e tivemos uma excelente experiência, né? Ou seja, quem não quer realmente arranja desculpa, né? Porque deu certo. Porque assim, você contratar um estagiário, você já sabe que ele vem sem bagagem, sim. Ele tá para aprender, né? Então, estagiário é isso, é para você ensinar e formar ele da melhor forma possível para o mercado. Ou para sua empresa, para ele continuar na sua empresa, ou para o mercado lá fora. Você vem estagiando bem, ensinando bem aquele profissional, ele vai levar para o resto da vida, né? Então, tivemos a contratação da Karina aí no meio do home office, né? E deu super certo. Isso depende muito da pessoa, como você falou. Então, assim, é mérito dela mesmo ter aprendido tudo à distância, né? Porque a gente foi treinando. Que não é mais difícil, né? É mais difícil. Conhecer um sistema. Só que, assim, é muito da pessoa. É perguntar, é tirar dúvida, é entender o que tá fazendo. Não fazer só porque eu tô falando, a Maria falou que é pra fazer assim, eu vou fazer. Não. Por que eu tô fazendo assim? Então, ela tem muito isso. Eu sei que você falou pra fazer assim, mas por quê? Né? Eu quero entender o que eu tô fazendo. E a gente sempre cobra isso de todos os profissionais, né? Entender o que o que tá fazendo. Então, assim, foi um desafio para ela, porque como ela não conhecia nada da rotina de contabilidade, na prática, né? Tem um conhecimento teórico. Então, o mérito é dela, assim, de ter conseguido aprender e ter dado super certo e hoje tá aí caminhando. Logo, logo a gente tá aí aumentando as empresas em níveis maiores para ela chegar aí a conhecer mais ainda particularidades de empresas maiores, né? Aí você falou da contratação que teve esse ano. E teve um caso até inusitado, né? Quer dizer, 3 casos inusitados, né? Das contratações que ocorreram esse ano, né? Que foram que a gente trouxe de volta profissionais, né? Uma já era esperada, que na verdade era a Val, que cuida de tudo, cuida da gente aqui, cuida da nossa limpeza, cuida para manter o escritório bem agradável pra gente, né?
ela teve que sair por conta que a gente estava sem sede e retornou, né? Mas teve mais 2 casos, né? Que foram profissionais que trabalharam conosco e depois retornaram. Isso, no departamento fiscal nós temos a Ana Paula, que retornou, né? Que ela retornou já foi, ainda não foi na pandemia. A gente não tinha voltado para a sede ainda. E também foi outra que voltou e se então também teve isso também, né? Teve que treinar ela, porque apesar de ter trabalhado, mudou relembrar, tudo, né? Relembrar. Como ela já tinha trabalhado com a gente, já tinha algum conhecimento na área fiscal, mas mesmo assim a gente precisa voltar, atualizar, relembrar o profissional. Os processos são outros da época que ela trabalhou para cá, são processos diferentes, então também teve esse treinamento à distância. Legal. E o caso do departamento pessoal, né, a contratação foi recente, agora em janeiro, porém a gente chegou a fazer uma seleção, agora a gente acostumou com a seleção primeiro, né, à distância, online, depois a gente seleciona os profissionais da distância e depois a gente chama para uma conversa presencial. E eu acho que é melhor, né, porque às vezes você não causa aquele deslocamento da pessoa para uma primeira conversa. Você tem uma primeira conversa vídeo, seleciona ali e aí você chama para uma conversa presencial. Eu acho que deu super certo nessa contratação dela. Selecionamos algumas pessoas para vir presencial, ela veio também, não foi só porque ela já trabalhou aqui e saiu por motivos pessoais, que ela não iria passar por processo de seleção, não, ela passou por processo de seleção e realmente... Aí volta naquilo que a gente falou, como a gente reestruturou bem o processo de seleção, né? Não é porque a pessoa trabalhou, ela passou normal por todo tipo de todas as fases, né, do processo. Né? E foi uma das coisas que a gente deixou bem ela ciente, que é outra empresa, é outros processos, é outra rotina. A Sanville hoje não é mais a empresa que quando ela trabalhou há alguns anos atrás, né? Então a gente deixou bem claro isso. E ela tá com a gente aí, começou esse mês, né? Fixamente começou esse mês. E estamos confiantes que vai dar tudo certo. Agora voltando um pouco sobre, assim, a sua vida pessoal, né? A gente vê que você tá com um presente aí, né? A Isabela tá pra vir mês que vem, né? No mês de março. Como vai ficar um bom tempo disponível esse vídeo, vamos falar... Isabela tá para nascer em março aí de 2021 e eu vou ficar um tempo fora e agora a gente tá correndo para deixar tudo em ordem, né? Porque muitas funções são comigo, né? Assim, tem clientes que às vezes antes eles queriam só falar com você, agora tem clientes que querem falar mais comigo já para resolver algum assunto mais rápido. E que isso também, aí segura aí a ideia, né? Mas isso também faz parte da reestruturação, né? Como a gente começou a estruturar a parte de... Começou a estruturar, nem tinha, nem reestruturar que nem tinha. Começou a estruturar a parte comercial, de marketing da empresa. Isso fez com que me afastasse mais ainda da questão operacional, agora quase 100%, se não 100%. E isso acaba gerando um pouco com os clientes, né? Não, é só a parte comercial, o restante daqui para cá é outra parte da equipe que vai cuidar, né, de você, com o mesmo cuidado que foi feito no comercial, claro, né? E isso é bom porque os clientes ganham confiança na empresa, não numa pessoa só, né? Confiança na empresa, né? Isso é importante. Mas como que, assim, tá sendo lidar com essa questão? Porque você vai sair de licença maternidade, vai aproveitar o seu momento e tudo mais. Como que, desde quando vem se preparando a empresa como que foi que a gente fez toda essa reestruturação aí? Reestruturação não, né? A gente teve que quase que formar uma estrutura para esse tempo, para que não perdesse qualidade no trabalho, né? Nós começamos a pensar nisso já em novembro de 2020, né? Já pensar em pessoas chaves. E achou que estava longe, né? Passa muito rápido o tempo. Então, a gente começou a pensar em pessoas chaves. E aí, em dezembro, a gente realmente conversou com eles,
são os nossos analistas hoje, né? Uhum. Departamento pessoal, departamento contábil, e a Raquel, que já está com um cargo de coordenação técnica, né? Uhum. No departamento fiscal. E aí resolvemos deixar um por departamento mesmo, porque eles fazem também a parte operacional. Então, não tem como eu substituir, nesse período, uma pessoa para tudo. E outra, é muita coisa para aprender. Então, assim, é um período que eu vou ficar fora, que, assim, não tem como eu contratar ou pegar uma pessoa, olha, você não vai fazer nenhuma função desse departamento porque você vai fazer a gestão. E aí, até ele aprender um pouco de cada departamento, a gente achou mais fácil pegar um de cada departamento e durante esse período os outros vão se reportar para ele, ele que vai organizar, que vai verificar o que precisa, vai tá acompanhando os processos, né, diários. E aí isso a gente já começou a conversar, a treinar, a passar informação em dezembro, janeiro também. Estamos fazendo muitas reuniões, né, para passar como que tem que ser essa nova rotina. Esse relacionamento que eles vão ter com a equipe, né? Isso, Porque, assim, a pessoa que faz o operacional, ela tem as empresas dela, ela faz a parte operacional daquelas empresas e ponto. Quando você assume algo assim para coordenar, querendo ou não, vai coordenar um período, né? Uhum. De todas as pessoas, você tem que lidar com as diferenças das pessoas, com o jeito de cada pessoa. Uhum. E saber equilibrar tudo. Não é porque você entrega um serviço que o outro vai entregar da mesma forma. Então, você tem que saber a diferença de pessoa para pessoa e saber conversar e saber motivar. Os prós e contras de cada profissional, né? Isso, a parte de gestão, o difícil é isso. É você identificar a diferença de cada pessoa. Né? A agilidade é diferente de uma pessoa para outra, a entrega é diferente de uma pessoa para outra. A qualidade, a organização do trabalho é diferente. Então, isso é o mais difícil de você lidar. Como eu falar, às vezes o psicológico de cada pessoa é diferente. Eu posso chamar a atenção de uma pessoa de uma forma, e se eu chamar da mesma forma, a outra pessoa pode levar totalmente aquilo que eu falei de uma outra maneira, por causa que o psicológico é diferente de cada pessoa. Então, a parte de gestão é um desafio por causa disso. Né? E aí encontramos essas pessoas chaves em cada departamento e estamos treinando, né? Esse mês de fevereiro, eu já estou passando muita informação, né? Muitos acessos, né? A senhas, acessos a sistema, e muita informação para eles e para os clientes, né? Já deixando os clientes a quem se reportar, tudo. Né? Quem vai estar à frente. Então, esse mês de fevereiro eu já estou fazendo isso, porque aí, no comecinho de março, realmente eu vou estar dando suporte, né? Porque aí eu pretendo não, o dia, né, assim, que eu acredito que eu vou conseguir chegar a trabalhar até o dia 12 de março. Tá aí. Tá pertinho. Então, eu vou estar mais de suporte para eles perguntarem e tudo mais. Mas agora, em fevereiro, já tá... E são 3 pessoas, né, que foram escolhidas. Pega pesado com eles? Você, né? Não, eu acho que você pega mais pesado. Mas é por causa que a gente tem a preocupação da qualidade, né? A gente sempre tem discutido isso muito com eles, né? A preocupação da qualidade de continuar, né? Porque, é claro, quando a gente sai daquela zona de conforto, que a gente vai estar acabando saindo da zona de conforto. Mas vai ser bom para eles, né? Crescimento. A gente sempre fala isso para eles. É uma oportunidade, né? A empresa vai crescer. Quando a empresa crescer, vocês já estão sendo preparados para quando a empresa crescer, né? É isso aí. É uma oportunidade que eles vão ter para pessoal, profissional, para eles, né? É um pré-treinamento aí, né? Pro crescimento do escritório em si, né? Isso, verdade. Então... Aí, voltando, né? Você tá com um presente, que é a Isabela.
Como foi? Foi planejado? Foi muito difícil? Agora, voltando um pouco para a área pessoal. É, isso mesmo. A Isabela, ela foi muito... como é que fala? Esperada. Esperada, a palavra certa. Foi muito esperada. São 4 anos aí, né? 4 anos tentando, né? 4 anos buscando. Na época, como todas as mulheres, todas as jovens, eu sempre pensei, parar de me prevenir, vou engravidar, né? Mas não foi o caso, né? E aí partimos. Depois de 1 ano tentando, não conseguimos, né? E aí as recomendações médicas é você começar a investigar, né? A questão da mulher e tudo mais. E aí eu fui começar a investigar, aí veio a questão da endometriose, né? Só que ainda um caso leve de endometriose e tudo mais. E aí veio a questão de tratamento de infertilidade, né? E aí eu fui conhecer o mundo que eu não conhecia. Eu não sabia que tantas mulheres tinham a dificuldade para engravidar, né? Enquanto outras têm tanta facilidade e abandonam as crianças, né? Isso eu não entendo. Então, eu fui conhecer um mundo que eu não sabia que existia, que é o mundo das tentantes, né? A gente fala assim, o mundo da infertilidade. Só que tem muita gente que às vezes está do nosso lado e que a gente não sabe, né? E aí, eu fui fazer tratamento lá em Santo André, na Faculdade de Medicina. Comecei o tratamento lá porque era um custo mais baixo, né? E aí partimos para esse tratamento de infertilidade. Já de cara, eu fui conhecer todo esse mundo. Eu não sabia que existia outras opções. Eu sempre pensei, como é que fala? Vamos fazer uma... Ai, esqueci agora a palavra. Porque no nosso caso, né, no meu e do meu marido, a gente já partiu para fertilização in vitro, né? Que antes disso tem outras etapas que são mais leves, que agora eu esqueci o nome do procedimento. Do procedimento. E essa fertilização é o procedimento que teria mais dificuldade, que aí é realmente você fazer o embrião em laboratório, né? Não implantar... Uma técnica mais avançada. Mais né? avançada. Porque nas outras opções tinha a questão de eles implantar o espermatozoide na mulher. Nesse caso, não. Eu tinha que tem que tirar o óvulo e fecundar mesmo em laboratório e depois fazer a transferência do embrião. Então, é o processo com mais complexibilidade e maior custo. Entendeu? Né? Então, assim, eu fiquei surpresa. Eu falei, nossa, mas tem que ser nesse grau e tudo mais. Aí eu fui procurar outra... Não basta ser um pouco difícil, tem que ser muito difícil. Fui procurar outra opinião médica e com os exames falou que era isso mesmo. E aí nós partimos para o primeiro tratamento, a primeira fertilização, a primeira FIV. E dessa FIV nós fizemos 3 transferências de embriões, né? 3 transferências. A primeira tinha 1 embrião, na segunda tinha 2, na terceira tinha mais 2, mas todos deram negativo, né? Todos deram negativo. E aí acabou os embriões nessa clínica que a gente fez o tratamento, na faculdade. Que eles têm uma clínica lá dentro, né? E acabou o dinheiro também na época, né? Então, a gente veio para casa, pensou, falou, e agora? O que a gente vai fazer? Não desistimos, fomos procurar outras oportunidades de clínicas, né? Aí uma outra amiga me indicou e o dela tinha dado certo, que foi onde a gente foi para a clínica aqui em São Paulo mesmo, né? E aí, de novo, a opinião do médico foi a fertilização, que é o processo mais difícil e tem maior custo.
E aí a gente foi parcelando, né? É um sonho, a gente não queria deixar esse sonho, fomos parcelando, fizemos todo o tratamento. Dessa vez a gente fez o tratamento em segredo, né? Não contamos para os familiares, ficamos em segredo, nem pai nem mãe não sabia. Aí veio a pandemia, né? Com isso e a gente no tratamento, e aí as clínicas também fecharam, né? E aí a gente teve que parar um pouquinho o tratamento no meio aí, né? Por causa da pandemia. Mas não desistimos. Assim que as clínicas voltaram a reabrir, que acho que foi em junho. Junho voltou a reabrir, né? Algumas coisas. Então a clínica voltou a abrir em junho. E aí foi onde a gente continuou o tratamento. E aí implantamos mais 2 embriões. E um deles é a Isabela. Né? Poderiam ter vindo 2, né? Um deles é a Isabela. Ficou ainda um congelado, então eu tenho uma reservinha lá, né? Futuramente, né? Vai depender da vontade de Deus, né? Se ele vai realmente vir ao mundo, né? Mas um deles, esses que a gente implantou, um deles é a Isabela. E estamos muito felizes. Foi 4 anos nessa etapa. 4 anos, assim, buscando esse sonho pessoal que agora a gente está vivendo como um sonho mesmo. Um sonho... estamos nas nuvens, né? E ela vai ser bem, bem querida, assim. A gente sabe o quanto, né? A gente sabe o quanto. Acho que todo mundo tá esperando, né? Acho que, assim, eu acompanhei bastante essa sua trajetória, né? A gente sempre conversou bastante, né? Eu acho que a gente já passou também quase irmão, né? Briga, já discutiu, já, né? A gente tem a mesma idade, né? E então, foi legal acompanhar essa trajetória, né? Porque a gente sabe que o quanto você queria isso, né? E você compartilhar com a gente essa... A gente se sente privilegiado, né? Orgulhoso também, né? Disso. Se sente honrado, né? De você compartilhar a história de vida, né? Com a gente. Contanto que eu lembro até hoje, assim, tava de home office, quando você contou pra gente que tinha dado certo, né? Foi uma emoção só, né? E passa rápido, né? Parece que foi ontem que você tava fazendo a ligação, contando que tinha dado certo, que você já tava grávida e tudo mais. Então, foi todo um planejamento, né, Maria, que você fez? Foi uma luta, foi um planejamento e, assim, eu falo assim que tudo eu tenho que buscar muito. Nada na vida de ninguém é fácil, mas eu fico dando valor, eu dou valor a cada dificuldade que eu passo, assim. Você leva uma lição, né? Entendeu? Esse tempo que eu fiquei buscando, eu levo uma lição nisso, eu dou muito valor para isso. E, assim, eu acredito muito em Deus, então, assim, ele sempre depois me concede muito mais do que eu esperava. E foi assim em tudo na minha vida, né? Na parte profissional também, na parte pessoal. Eu lembro quando a gente casou, a gente queria comprar uma casa, tínhamos um apartamento, depois a gente conseguiu comprar uma casa através de... leilão da Caixa Econômica, e aí a gente conseguiu uma casa muito melhor do que a gente pensou em um dia ter. Então, assim, a gente... Eu lembro até hoje sua alegria quando você conquistou a casa. Eu enfrento, assim, as coisas sempre pensando, não, eu sei que eu vou passar por isso e que Deus vai me conceder algo mais do que eu tava, maior do que eu estava esperando, melhor do que eu estava esperando. Então, é também saber respeitar o tempo certo das coisas acontecer e valorizar. Né? Valorizar aquilo que foi conquistado. Que legal. É bom quando a gente... costumo falar que não se dá para dissociar a vida profissional de pessoal totalmente, porque a gente é uma única pessoa, né? Então acaba se confundindo. É claro que a gente não tem relacionamento pessoal com todo mundo, né? Aí é questão de afinidade, né? É questão de cada um. Mas a gente acompanha um pouco a vida pessoal um do outro, né? Acaba acompanhando o pessoal um do outro.
já foi até um na casa do outro, né? Já foi bagunça, já... Mas o interessante que, assim, a lição que a gente pode deixar para todos é que quando você age com planejamento na vida pessoal, profissional, as coisas dão certo, né? Porque as pessoas acham que as coisas caem. As pessoas acham que tudo já nasceu daquele jeito. Nasceu pronto, tá tudo certinho, tá tudo... Não, teve uma trajetória por detrás, né? Vamos pegar o exemplo da Isabela. Olha quantos anos, só a trajetória. Tenho certeza que você passou muito desgaste emocional, né? Não tem como explicar, né? Assim, eu falo assim, só quem realmente vive esse processo de infertilidade sabe o que passa, né? O casal, a mulher que vive, vai saber tudo o que passa, porque assim, é um tratamento que exige muito da mulher, né? São exames muito difíceis, muito invasivos, são tratamentos que a gente fica com o emocional, os hormônios tudo muito alterados, são injeções que a gente tem que acompanhar no horário certinho para fazer certinho o tratamento. Se você perde o horário, talvez você perca aquele tratamento, né? E até meu marido aprendeu a aplicar a injeção, né? Porque a gente tinha que aplicar a injeção todo dia e tudo mais. Então, o companheirismo do casal também é muito importante. E aí, quando você vem com toda aquela esperança e não dá certo, aí vem um resultado negativo, aí outro negativo, aí o terceiro negativo, aí você chora, você tenta se segurar em alguma coisa maior, né? Que no meu caso é a fé que eu tenho, né? Então, assim, mas é difícil, assim, a parte emocional, a parte emotiva da mulher, porque é muita medicação, é muita coisa ao mesmo tempo que a gente passa, né? E aí depois, no final, só tem que as pessoas ver que, assim, chegou naquele ponto, mas olha tudo que passou, né? Então, tem pessoas que não vê, né? Tem pessoas que só vê o momento, mas a gente sabe que foi difícil, que a trajetória não é fácil. É a mesma coisa profissional. Às vezes você está num patamar profissional, mas as pessoas não vê o tanto que você fez para chegar naquilo, o tanto que você trabalhou. Eu lembro agora, voltando um pouco do caso profissional da Sanville, eu lembro que quando a gente estava nessa mesma época de fechamento que a gente está agora, a gente já teve dias da gente dormir na Sanville para fechar a empresa. Ah, verdade. Lembra? Conta um pouco essa história. Eu lembrei então, agora. Vamos voltar, acho que uns 13 anos atrás agora, hein? Então, Ou um pouco... Não, 13 não. 7 anos atrás. Eu não lembro o ano exatamente, mas eu fechava a empresa ainda, não tinha nada na parte de coordenação, então a gente tinha que fechar as empresas, era a época de entrega da DIRF, a gente tinha que fechar as empresas certinho para passar para o departamento Quantas fiscal. Pessoas dormiram na época no escritório lá? Acho que foi todas do contábil dormiu. Até em cima da mesa, gente. Até em cima da mesa dormiu gente. Só que nós separamos, as mulheres dormiam... Isso. Dormia entre aspas, porque a gente trabalhou até muito tarde, e aí a gente montou um colchão inflável lá, as mulheres numa sala, os meninos foram para a sala de reunião, mas aí no outro dia a gente já tava lá, às 8 de pé, né? Mas a gente chegou a dormir lá por causa de fechamento. Foi muito engraçado, mas foi legal, né? Essa época de Nossa, você relembrou um negócio que eu nunca ia lembrar. Nós já dormimos. Porque olha que coisa, né? As pessoas veem hoje tudo assim. Não, hoje está muito mais encaminhado. Nós estamos com a contabilidade bem diferente do que era antes. Temos alguns atrasos pontuais, né? Uma pessoa pontual. Mas, assim, nada para chegar nesse nível de ter que dormir, entendeu? Então, hoje está mais encaminhado. É claro que todos os departamentos têm picos, né? Assim, as pessoas nunca saem daqui no horário, ainda mais dessas épocas, né? Acabam ultrapassando mais, mas a gente sabe que são picos. Mas essa questão de dormir, agora tá vindo na mente aqui, chegou a ser até engraçado, né? Foi. Acho que é até difícil acontecer isso nas empresas, assim, dormir o departamento todo para economizar tempo e tudo mais, né?
Mas que engraçado, essa foi boa lembrança essa, Maria, que você teve. E que bom que hoje a gente já tá mais organizado, né? Mais adiantado, bem. Porque não pode continuar, né? Foi um caso engraçado que todo mundo concordou, todo mundo aceitou, a gente não obrigou ninguém, né? É, Mas deu certo. todo mundo até abraçou a causa, né? Isso é ótimo, né? Isso foi bom. Até eu ir pra casa, eu vou sair daqui no fechamento mais tarde. Até eu ir pra casa e voltar, eu já fico por aqui mesmo, então eu vou descansar melhor pro outro dia. Mas aí a gente ficou conversando até mais tarde também, depois que parou de trabalhar, e aí não teve muito descanso. É, verdade. Mas foi um Olha, caso. que coisa, como que um planejamento, uma reestruturação faz diferença, né? Porque se a gente for ver bem o nível, o tanto de trabalho e de clientes que a gente tem é muito mais do que aquela época. É muito mais, né? A complexidade tributária, contábil aumentou. Então, o uso, voltando, né, no uso das ferramentas, isso ajuda demais, né? Se não for a ferramenta... Realmente naquela época, no contábil nem tanto. Tínhamos 8 pessoas, hoje a gente tá com 6, né? E agora no departamento fiscal tinha muito mais pessoas. No DP tinha um a mais. Você chegou a pegar a época que o fiscal ainda não estava nem estruturado, né? Não, na verdade eu não sabia o que cada pessoa fazia. Tinha muita gente. Não era um departamento fiscal separado, era tipo uma pessoa que emitia as guias só, né? Era uma coisa muito... Era por tarefas, não era por empresa, então ficava cada um sabendo fazer só uma função. E hoje não, hoje elas conhecem um todo da empresa toda, né? A gente divide por empresa para conhecimento, né? Das pessoas, porque senão fica muito parada numa tarefa só. Desenvolvimento da pessoa fica travado. Mas tinha muito mais pessoas naquela época, isso na Sanville toda, como um todo, do que tem hoje. E hoje a gente tem, na verdade, muito mais cliente, porém com menos pessoas e mais ferramentas. Né? A gente acaba substituindo o custo por um custo mais eficiente, né? Não é que deixou de ser o custo, mas tem um custo da tecnologia, mas é um custo mais eficiente, né? Que te dá mais performance, a empresa como um todo, né? E quem ganha com isso é o cliente também, né? O atendimento do cliente, ele acaba ficando com mais qualidade, com mais assertividade, né? Isso é bom pro cliente. Eu acho que deu super certo essa transformação tecnológica. E essa questão de transformação, ela partiu mesmo de você, né? Que foi trazendo tudo isso, essa outra visão, né? E aí também teve essa troca de sócios, onde os filhos foram assumindo. E aí ajudou bastante a mudar mesmo a Sanville. Não que os antigos sócios não tivesse condições de fazer, mas é que é mais difícil. Outra geração, né? É uma época diferente, né? Uma geração diferente. Não tinha como, né? Eles assumir essa transformação tecnológica. Pra gente, às vezes, a gente ainda tem resistência, tem dificuldade, imagina pra geração deles. Sim, então, sim. Então não tinha como. E a gente não para com questão de ferramenta, né? Inclusive a gente tem um quadro branco lá que já tem até 3 ferramentas, uma de cada área para ser estudada, né? Tem, é verdade. E isso ajuda bastante para que a gente nunca pare, sempre continue em evolução, né? Eu acho que depois a gente podia marcar uma conversa assim para falar todas as ferramentas que já foram testadas, que deu certo, que não deu certo, a que foi fácil de implantar, a que não foi, e as que a gente viu, mas não serviu pra gente, pode servir pra outra pessoa. Isso. E aí detalhar. É interessante você falar isso das ferramentas que não servem, né? Não quer dizer que uma ferramenta que não serve pra gente, que ela é ruim. Ela só não serviu pra o nosso estilo de trabalho, a nossa cultura e tudo mais. Mas serve para outro tipo de empresa, contábil, né? Qualquer outra empresa, né? Então, eu vou pegar um exemplo, né? A gente usa soluções da Microsoft para e-mails e ferramenta de produtividade. Tem empresas que usam o Google, mas para a gente funciona assim, para outra não funciona e vambora, né? Isso não quer dizer que as empresas uma oferece solução melhor que a outra. Uma oferece solução que se adapta melhor à sua empresa. Né? Eu acho importante passar
essa opinião, esse feedback do que deu, o que não deu. Isso, Para as pessoas também, eu vi isso aí, mas não deu certo e já desistem. Não, mas aí procura outras ferramentas e tudo mais, né? Mas as ferramentas estão para ajudar. A tecnologia está aí para ajudar, sim. E é implantar com calma, implantar com paciência, né? Porque nada vai ser comprado e já está pronto para uso. Também tem isso. As pessoas acham muito que ferramenta é muito plug and play, né? Aquele negócio que você colocou, né? Acho que o liquidificador, né? Tirou da caixa, botou na tomada, bota a fruta lá e acabou, bateu, fez o suco. Não. Demora, né? Quanto tempo foi de implantação do Gesta? Mais de 6 meses? Né? Eu acho que por aí. Por aí. Então imagine. Porque é muito investimento, né? Investimento, porque a gente acabou pagando 6 meses de ferramenta sem ter o benefício. Não, mas é muitos processos, né? A gente queria estruturar. E no começo foi um pouco mais difícil e depois a gente foi colocando os processos. Aí, colocar todos os processos... e a gente focou tudo em uma pessoa só, que no caso eu só tinha acesso a colocar os processos já para não ficar desorganizado, né? Então, não adiantava dar acesso para várias pessoas colocar os processos. Tinha que estar ali em mim. E eu precisava entender o processo dos outros para colocar. E eu tô lembrando também, Maria, que quando foi... Vamos pegar o exemplo do Gesta de novo. Quando foi para você implantar o Gesta, inicialmente a gente tinha colocado uma pessoa responsável que acabou não dando certo. Você falou, não, dá isso aqui para mim. Vou pegar e resolver. Então, é fazer. É ação, né? Tem que agir. Não adianta a gente só querer ou falar que tem a ferramenta XPTO e não tá funcionando, né? É a mesma coisa da coordenação agora nesse período que eu vou ficar fora. Não adianta eu passar para uma pessoa só, né? Nesse caso do Gesta, a gente passou por uma pessoa, mas ele tinha conhecimento na área contábil, ele sabia os processos do contábil. Mas e os processos do fiscal, os processos da legalização, os processos do departamento pessoal? Ele não tinha como ele se inteirar para colocar. Então, aí foi onde eu falei, não, eu assumo, eu coloco. Aí eu fui aprender, né, pegar com as pessoas certas os processos para colocar. Mas não tinha realmente como deixar com outra pessoa, né? E foi onde deu certo. E também onde eu aprendi muito, né? Sim. Porque aí, conhecendo os processos para colocar no Gesta, automaticamente eu tô aprendendo. Você falando isso, fica até uma lição, né? Quando a pessoa implanta uma ferramenta, além de aprender, ficar expert naquela ferramenta, se é uma ferramenta que envolve todo o escritório, ela acaba conhecendo mais das outras áreas, né? E acaba tendo uma visão até mais macro, né? Então, é uma oportunidade, né? Então, até nossos colaboradores depois vão ouvir, então fiquem atentos, né? Com a implantação de ferramenta, né? Opa, deixa eu pegar isso aqui para implantar. Porque é uma oportunidade para aprender mais também, né? E a gente vai ajustando, né? Se precisar colocar algo mais, vamos lá e coloca. Precisou colocar um lembrete, um checklist a mais naquela tarefa, a gente vai colocando, vai criando tarefas novas. Então, sempre tá sendo atualizado aquilo. E hoje tá tudo ali, né? Tá tudo ali. Entrou uma pessoa nova em qualquer departamento, o processo dela tá ali, desenhado, né? Tá muito mais fácil de passar a informação, né? E agora pra gente, encerrar nosso papo, né? Acabou que essa semana, surgiu um desafio novo até pra nós dois, né? Que a gente nem esperava, né? Por conta de um podcast que eu participei, agora a gente acabou que tem uma mentoranda, né? Que a gente tá ajudando, né? Pra mim é uma experiência super nova, né? Eu sempre estive do outro lado. Ainda tenho um mentor para a área contábil e para parte de empreendedorismo, onde eu aprendo demais com o grupo e tudo mais. Mas tá sendo uma experiência boa, né? Assim, acabou começando um pouquinho não, foi essa semana, um pouquinho da semana passada. Não, desde semana passada, né? Que a gente teve a primeira reunião, né? Semana passada. Como tá sendo a experiência pra você, assim? Foi pega até de surpresa, né? Na verdade, bem de surpresa, porque eu não esperava de maneira alguma participar, mas, assim, desde a primeira reunião eu já me empolguei para ajudar, né?
Eu acho que quando uma pessoa precisa desse auxílio, dessa consultoria, dessa mentoria, e está disposta a ouvir e colocar em prática, Isso que é bom, né? é muito válido, é muito gratificante, né? E é isso que está acontecendo, a pessoa está disposta a colocar em prática. Então, isso faz com que a gente tenha mais vontade de ajudar, né? E o que eu acho legal é que a gente está mostrando o que é a prática, o que a gente está fazendo na prática, né? Nada da teoria. Ó, eu li num livro aqui que é legal você fazer isso. Não, a gente vai apenas passar para a pessoa as dores que a gente já teve em processos e tudo mais e tentar ajudá-la, né? Dentro da cultura da pessoa e tudo mais, né? Então, para mim está sendo um desafio ótimo, empolgante, né? Que nem você falou. É, Muito empolgante. E tenho certeza que só vai ajudar para crescer, né? é, É claro que é um desafio um pouco mais pessoal, que não envolve a empresa, né? Mas é um desafio um pouco mais pessoal, mas que realmente tá sendo muito gratificante nesse começo, né? Você compartilhar conhecimento é algo muito gratificante, né? tá bem no comecinho, mas já tô gostando bastante É também, verdade. porque a pessoa tá aberta a ouvir, isso que é bom. É verdade. Muito bem, Maria. Nossa, gostei muito de a gente bater esse papo. Tinha coisas que a gente até esquece, né? A gente esquece que aconteceu, né? Muitas perguntas que eu fiz aqui, pessoal, são perguntas que realmente foi de curiosidade mesmo. Coisa que eu não lembrava, né? Que tinha acontecido. Tinha coisas que já sabia, claro, mas coisas que eu não lembrava. Isso é legal pra gente tá sempre relembrando a trajetória dos nossos profissionais. Claro, vamos trazer outros profissionais nossos aqui para saber a trajetória. Já temos bate-papo marcado também com outros empreendedores contábeis, com clientes da área de cinema. Já temos um bate-papo marcado com cliente de arquitetura. Então, vamos trazer bastante... muitas pessoas legais aqui para a gente poder passar um pouco da trajetória pessoal, profissional, e tenho certeza que vai ser bom. Gostou? Sim, eu achei interessante da gente fazer essa mistura um pouco pessoal com um pouco profissional. Eu achei bem interessante. E é a primeira Sim, conversa, sim. então Agora que é o primeiro deslancha, né? e aí tudo vai se encaminhando para os próximos aí para a gente ter temas específicos ou conversar assim com os Isso. profissionais. Isso aí, gente. Te agradece a audiência de vocês e até a próxima. Até!